Uma vida longa, mas sem propósito, ela continua sendo uma vida desperdiçada. Uma vida longa, mas sem Jesus, ela continua sendo uma vida sem sentido. Uma vida longa, mas sem falar de Jesus para outras pessoas, ela continua sendo uma vida sem sentido. Eu quero chamar você que é cristão nessa noite. Nós temos uma responsabilidade dada por Deus de passarmos adiante aquilo que dele recebemos. Antes de ontem, sexta-feira, eu fiz aniversário. Eu completei mais um ciclo, mais um ano, 365 dias de vida. Lembrei logo que vou ter que vir aqui à frente no final do culto receber uma oração. Pode ter certeza que para mim, eu fico mais envergonhado de vir aqui à frente do que estar aqui 50 minutos falando. Porque eu não sei, tá? Mas lembrei, domingo eu vou ter que ir para a igreja e vou ter que receber a oração lá na frente dos aniversariantes. Lembrei que minha mãe iria próximo do almoço dizer que naquele momento ela estava sentindo as dores para que eu viesse ao mundo. Completei 38 anos e ouvi isso 38 vezes já. E aí você começa a lembrar um monte de coisa quando você vai fazer aniversário, é ou não é? Você lembra da sua infância? Você lembra que pensou que aos 38 anos já teria feito isso ou aquilo outro? Você às vezes imagina que estaria diferente. Imagina que os cabelos estivessem mais brancos. E olha que eu ainda nem uso Gressin. Você imagina várias coisas, você pensa várias coisas, você reflete. Geralmente é assim. Se não é assim, eu te aconselho a fazer isso no seu próximo aniversário. Mas não faz isso com comparação não, tá? Comparação é a mãe da tristeza, né? Eu tenho X anos, se fulano tem menos X e já fez isso ou aquilo outro. Cada um tem sua carreira, cada um tem seu propósito, cada um tem sua vida. Cada um frutifica ou não onde Deus colocou. Você pode estar onde Deus colocou você e você pode não estar frutificando em absolutamente nada. Jesus passou por uma figueira e ele tinha certeza que tinha fruto ali. Ou seja, ela estava plantada no lugar certo, sim ou não? Se ela tivesse plantado no lugar errado, nem ia olhar, né? Talvez ela nem existiria enquanto figueira. Mas Jesus, vendo a figueira, se aproximou para tentar colher fruto, viu que não tinha fruto, amaldiçoou a figueira. Ou seja, você pode estar no lugar certo e sem frutificar. E deixa eu te dizer, talvez seja uma das piores sensações que o ser humano possa ter. É estar no lugar certo e não frutificar. Porque quando você está no lugar errado e você não frutifica, você tem a base do porquê não frutifica. Afinal de contas, você está no lugar errado. Então você sabe, eu tenho que primeiro sair daqui. Mas quando você está no lugar certo e ainda assim não frutifica, não depende do ambiente, não depende de Deus, depende de você. E essa é a pior situação. Porque até que o ser humano olhe para dentro de si mesmo e diga, o problema está em mim, muita oportunidade já passou. A figueira deixou de entrar na história por ter alimentado Jesus e entrou na história por ser amaldiçoada por Jesus, porque embora no lugar certo, não frutificou. E aí, sexta-feira, comecei a receber mensagens, aquela coisa normal de aniversário. E aí você começa a se perguntar o que Deus espera de mim nesse tempo. Porque o que o mundo espera, isso é muito fácil de você conseguir. Isso é simples demais. Porque você vai olhar, todos nós temos acesso a Google, aleluia, glória a Deus. Aí você vai lá e põe, aos X anos, o que uma pessoa deve ter. E se você fosse se concentrar na média, ela é muito baixa. A média do mundo é baixa. A régua do mundo é baixa. É por isso que a vida do crente não é fácil. Porque a nossa régua não é a do mundo. Porque quando a gente olha para a régua do mundo, é um salário mediano, é isso, é aquilo outro. E quando você vai ver, é simples. Se eu olhar para o natural da minha vida, eu começo a ver na régua natural, talvez esteja tudo certo. Estou com um grau de escolaridade ok. Eu tenho a média de filhos que as pessoas têm nessa idade. Graças a Deus e somente a Ele eu gozo de plena saúde. As pessoas ao meu redor e da minha família estão bem. No trabalho, tem uma certa consolidação. Então, enfim, quando você começa a olhar a parte natural, isso é muito simples. Só que Deus não nos chamou para o que é natural, querido. Deus te chamou para o sobrenatural. Então a tua régua não é a régua do mundo. Porque se a gente viver só na régua do mundo, o sentido ele é perdido muito rápido e fácil. Já viu aquela pessoa que ela alcançou tudo? Ela alcança tudo que foi proposto para ela e ela começa a perder um certo sentido de viver. Já viu pessoas assim? A gente começa a ver o número de suicídio entre a classe alta é muito maior do que na classe baixa. Você começa a ver o nível de depressão das pessoas, que elas têm praticamente tudo materialmente, é muito maior do que aquelas que não têm ou estão na batalha todos os dias. Acontece que a gente tem que olhar para o nosso tempo de vida e pensar não naquilo que o mundo nos coloca enquanto régua, mas o que Deus espera desse meu tempo de vida. Com as experiências de vida que você teve e o que você fez para Ele. Com aquilo que a vida já colocou diante de você e dos Golias que você já venceu através da palavra de Deus, o que é que você tem feito em prol do reino dEle, o que é que você tem feito para Ele. E aí eu comecei a pensar o que é que Deus esperava de mim. E aí um versículo me veio à mente. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio.
E aí eu fui pesquisar sobre esse salmo, e na minha cabeça era Davi que tinha falado isso. E aí eu fui ver, não foi Davi, foi Moisés. Olha que coisa. Quem sabia que tinha sido Moisés? Fora os pastores. Tá vendo aí? Foi Moisés que escreveu isso, talvez o único salmo que Moisés escreveu. Ele já tinha passado o tempo do deserto. E ele diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. E eu pensei, como assim contar os dias? Será que a conta de Deus não é a mesma conta nossa? E aí eu fui perceber que Moisés, naquele momento, não estava falando de uma conta calendário. 80, 100 anos que ele tinha naquele momento. Não, ele estava pensando assim: Deus, o que é que você valoriza nos nossos dias? Porque se eu descobrir aquilo que Deus valoriza nos meus dias, eu vou alcançar um coração sábio. O que é que realmente importa para Ele? O que é que realmente importa para Deus? Porque para a gente importa muitas vezes uma faculdade, uma família bem estabelecida, o pão nosso de cada dia e um pouco de prosperidade financeira. E para Deus? Porque alcançar aquilo que importa para o homem, querido, muitas vezes você nem precisa de fé para isso. Agora, para alcançar aquilo que é importante para Deus, você precisa estar debaixo da palavra de Deus. Para alcançar aquilo que Deus vai chamar de fruto, você precisa não só estar no lugar certo, você precisa desejar e dar importância a frutificar naquilo que Deus planejou que você frutificasse. A figueira estava no lugar certo, mas não estava frutificando. Se você for contar os dias da videira, ela cresceu. Eu não sei se ela floresceu, mas eu sei que ela estava num lugar propício para frutificar, mas de nada adiantou. Então o que realmente Deus considera das nossas vidas? O que é que Deus realmente olha para mim e para você e diz: isso é importante, isso valeu a pena contar os seus dias? Quando nós olhamos para a nossa biografia, para trás e para frente, o que é que nós poderemos dizer? Isso valeu a pena. Se você for conversar com as pessoas no leito de hospital, no final da vida delas, muitas vezes, eu tenho certeza absoluta, elas não vão olhar e dizer assim: caramba, tinha um terreno, quase que eu comprava. Não. Eles não vão pensar muito no que materialmente conquistaram, mas eles vão pensar muito no legado que deixam. Eu advogo para empresas e empresários e muitas vezes alguns deles me procuram, nem tão, digamos assim, nem tão velhos ainda, mas já pensam o seguinte: cara, quando eu morrer, eu não quero que tenha briga. Eu quero que seja assim, que seja assado. E aí a gente começa a desenhar alguma estrutura ali para ver se aquilo ali dá certo. E sabe o que é que garante que aquilo vai realmente dar certo? Nada. As leis mudam, os contextos mudam, o mundo financeiro muda, mas o legado que a palavra de Deus deixa nos corações, esse é imutável, querido. Aquilo que você transborda na vida de alguém através do seu chamado e do seu ministério, isso é imutável. Então no Salmo 90, no versículo 12, ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Eu achei interessante porque Moisés ele não pediu mais dias de vida. Ele podia ter dito: Deus, me dá mais uns dias, me dá só mais uns anos, para que eu possa pisar na terra prometida. Talvez fosse o pedido mais lógico de Moisés naquele momento. Talvez fosse a oração mais sincera do coração dele naquele momento, a mais aguardada. Talvez Deus já estivesse até esperando. Estou brincando. Isso é uma ilustração minha, tá? Deus está lá esperando. Ele vai pedir mais uns anos para poder pisar na terra. Aí vem Moisés e diz: ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Porque Moisés entendeu que não era falta de tempo. O problema não seria ele viver mais. Era saber o que fazer no tempo que Deus já tinha dado para ele. Porque, querido, uma vida longa, mas sem propósito, ela continua sendo uma vida desperdiçada. Uma vida longa, mas sem Jesus, ela continua sendo uma vida sem sentido. Uma vida longa, mas sem falar de Jesus para outras pessoas, ela continua sendo uma vida sem sentido. Eu quero chamar você que é cristão nessa noite. Nós temos uma responsabilidade dada por Deus de passarmos adiante aquilo que dele recebemos. Porque aquele que não dá fruto, ele é amaldiçoado, querido. Algo que é infrutífero é uma maldição. Tudo que Deus fez é com sentido de frutificar. Então, se a sua vida cristã ela não tem frutificado, é necessário que você aprenda com o Senhor a contar os seus dias. Moisés não estava se referindo à conta de calendário, ele estava se referindo a aprender a valorizar aquilo que Deus valoriza. Era como se ele dissesse: Deus, deixa eu enxergar. O que é que você valoriza? Significa reconhecer que o nosso tempo na terra é curto e passageiro. Porque a gente só conta aquilo que é finito. Aquilo que é infinito é impossível ser contado. Aquilo que não tem valor, a gente também não conta. Você conta quantos copos d'água você toma no dia, se não for para medir o tanto de água que você tomou? Não. Porque aqui não tem muito valor. Mas a porção, sim. Hoje foram 5 copos d'água. Não, hoje foram 2 litros de água. Porque o copo em si não tem valor. A porção, sim.
Então, olhar para aquilo que Deus valoriza é olhar para aquilo que é eterno. Quando a gente consegue internalizar para nós mesmos que a vida é um sopro e que nós somos como um vapor, a gente consegue aprender a observar o que é eterno. A gente consegue fazer escolhas que possam frutificar na eternidade. Agora, esse aprendizado ele passa por um desejo ardente de valorizar o que Deus valoriza. Ele passa por um desejo ardente de não ser mais qualquer um nessa terra. E o que eu acho interessante é que crente, de verdade, ele não consegue passar despercebido. Já percebeu? Ou o linguajar dele vai ser diferente, ou ele vai querer fazer uma oração no meio da Marcel Pinheiro. É o jeito crente de ser, né? Se você está aqui nessa noite e não se converteu ainda não é crente, você vai ter a oportunidade hoje de ser assim. Você não consegue ser igual. E sabe por que chama a atenção isso? Pergunta por quê, enquanto eu tomo água. Porque todo crente ele consegue carregar algo que é eterno. Porque o crente ele carrega algo que pode impactar a vida de qualquer pessoa. Porque o crente em Deus, ele carrega dentro dele uma chama que ao tocar em qualquer outra pessoa, vai levar para aquela pessoa uma fonte que emana para a eternidade. E é impossível essa pessoa ser qualquer pessoa. É impossível. Da forma que quando você está na sala de aula, aquele aluno que sabe muito, que é muito inteligente, ele se destaca. Da forma que o bom jogador, ele se destaca na Copa. Alguém aqui lembra o nome de algum jogador da Noruega? Haaland, né? Mas tinham mais 10, né? No time. Aí só lembra praticamente do Haaland, porque ele é diferente. Ele é diferente no que come, como anda, como penteia o cabelo. Ele é totalmente diferente. Aí se não bastasse tudo isso, ele é diferente demais jogando. Diferente até demais. Né? Não precisava ser tão diferente assim. Aí o crente é do mesmo jeito. Só que na próxima Copa talvez a gente nem lembre mais de Haaland. Só que quem você falou de Jesus há 10 anos atrás, ele continua lembrando, foi fulaninho de tal que falou de Jesus para mim. Aquela pessoa que você trouxe para a igreja, ela continua lembrando. Ela pode ficar com raiva de você, mas ela não fica com raiva da mensagem que você levou. Não é? Ela pode até se decepcionar com você. Mas se ela continua olhando para a palavra, ela diz, olha, só tem uma coisa boa que trouxe para a minha vida, foi Jesus. Só, né? É impossível o crente ser normal. Aí ele quer aprender a contar os dias dele da forma que Deus conta. Porque a forma que a gente conta, sinto lhe dizer, não é a forma que Deus conta. Porque eu tenho certeza que se eu passar esse microfone para qualquer um aqui e dizer, conte a sua vida, conte os seus dias. Nasci na cidade tal. Aos tantos anos, meu pai... Eu ia dizer, fui comprar cigarro. Meu pai deixou a casa. E aí depois, minha mãe fez isso para nos sustentar. Não é assim? Aí entrei na faculdade. Aí arrumei um emprego. E Deus, nada disso eu valorizo. Nada disso faz parte do propósito que tem para ele. Nada disso está gerando o fruto que eu quero que ele gere. Ah, querido, ser normal é fácil. Mas Deus nos chamou para uma vida extraordinária na palavra. Deus nos chamou para comer do melhor dessa terra. Deus nos chamou para usufruir de cada uma de suas promessas. E eu não sei você, mas eu não vou abrir mão de nenhuma delas. Eu não abro mão de nenhuma promessa que Deus fez para a minha vida. Não abra mão de nenhuma promessa que Deus fez para a sua vida. Porque você não nasceu por acaso. Quando eu estava preparando essa ministração, eu pensei, mas Deus, vai parecer tão clichê eu chegar lá e dizer que eles não nasceram por acaso, que antes do seu nascimento já existia um propósito. E ele falou, a minha palavra jamais será um clichê. Vai para Efésios 2, versículo 10. Eu vou ler na versão Almeida Revista Atualizada. Ela diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Ou seja, Deus se antecedeu e já preparou obras terríveis. Deus já preparou sonhos frustrados. Deus já planejou planos que darão errado. Não. Ele já planejou boas obras e preparou para que você ande nela. Ande nela. Não é espere nela. Não. É ande nela. As boas obras que Deus preparou é para que a gente ande nela. Eu não sei você, querido, mas andar é movimento. Andar é não ficar parado. Andar é se mover em Deus e saber que o que Ele prometeu são boas obras para que nós andássemos nele, para que os nossos dias sejam contados pelas boas obras que Ele preparou para nós. Então um coração sábio, ele descobre o seu propósito. Assim como diz em Efésios 2:10. Que Ele já preparou as boas obras. Que Ele já preparou o propósito para que nós andássemos neles. O crente ele não consegue passar despercebido. Porque ele carrega essa mensagem. Está no trabalho. Aí fala de Jesus.
Está na escola, fala de Jesus. É impossível ficar despercebido. É impossível. É impossível alguém olhar para você e não sentir algo diferente quando você está em Deus. E aí eu disse, mas Deus não vai parecer... Eu ainda, né? Aquela negociação com Deus. Fica muito clichêzão, né? Antes de você nascer. E aí ele, com muita paciência, me lembrou de Salmo 139, versículo 16. Esse versículo é bom demais, né? Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro, Deus tem livro, por isso que o livro é de Deus. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Aleluia. Um coração sábio sabe remir o tempo. Porque quando eu lia esse versículo do Salmo 90, versículo 12, que é a base da nossa ministração de hoje, me vinha um senso de urgência. Ensina-me a contar os meus dias, os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. E quando eu fui ver que era Moisés, com avançada idade, que tinha escrito isso, aí foi que me deu mais urgência mesmo. Porque esse Moisés, que foi príncipe, depois pastor de ovelhas, depois libertador do povo de Deus, passou 40 anos no deserto, viu gerações morrerem no deserto, teve experiência com Deus de abrir o mar vermelho, se nem ele sabe contar os dias, se tudo isso não ensinou ele a contar os dias. E aí o Espírito Santo ministrou mais uma vez ao meu coração, é que não são experiências naturais, terrestres, materiais, embora envolvidas de milagre, que vão te ensinar a valorizar aquilo que o coração de Deus valoriza. Ah, mas eu tenho uma vida de fé. A fé agrada a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, tá? Mas o efeito da fé na sua vida não é o que Deus valoriza. Porque eu creio que 99% das vezes que você usou fé foi para você mesmo, sim ou não? Quando Deus abriu o mar vermelho, uma das maiores manifestações de milagres da história da humanidade, ainda assim, isso não ensinou Moisés a saber contar os dias dele. Quando Deus mandou o maná, quando Deus mandava a coluna de fogo para aquecer o povo dele à noite no deserto, isso ainda não ensinou Moisés a aprender a contar os seus dias. Lembra que Moisés se irrita com Deus? É porque para ter coração sábio, tem que saber contar os dias. E para saber contar os dias, tem que valorizar o que Deus valoriza. Lá em Efésios 5, versículo 15. Tenham cuidado com a sua maneira de viver. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são... Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Assim como Moisés procurava compreender o que é que Deus valorizava e como Deus contava os dias dele, o apóstolo Paulo diz, procure compreender qual é a vontade do Senhor, porque os dias são maus. Eu não sei você, mas eu percebo também um senso de urgência no apóstolo Paulo quando ele está dizendo isso. Porque ele diz, olha, os dias são maus. Interessante que Deus não disse assim, olha, depois que você se converter, os dias serão sempre bons. Não. Ele disse, olha, procura compreender qual é a vontade de Deus, porque os dias são maus. Procura compreender o que é que Deus quer para a sua vida, porque os dias são maus. Acontece que muitas vezes é no dia mau que a gente esquece de olhar para aquilo que Deus valoriza. E Deus valoriza o frutificar. Teve uma fase da minha vida, isso pode ajudar alguém essa noite, teve uma fase da minha vida que era assim, ó. Não sei se você já passou por isso. Tal dia eu vou servir na igreja. Parecia que tudo antes dava errado. Alguém já passou por isso, não? Por essa coincidência? Glória a Deus. Peço perdão aos irmãos que acontecia comigo, tá? Mas eu vou falar porque vai ficar gravado, vai que acontece com alguém que vai assistir isso depois, né? Mas era assim, ó. Vai pregar tal dia. Alguma coisa ia dar errado. Mas parecia... E aí chegava a pastora e dizia, isso é o diabo. Vamos orar. A gente orava. E eu ficava, mas Deus, está difícil. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa, é melhor não fazer, né? E quase que eu fazia um acordo com o demônio, né? Vamos fazer um acordo? Eu fico quieto na minha, você não mexe comigo e me deixa em paz aqui. Aí, é forte, né? Com domingo à noite, às vezes. Vamos quebrar esse pacto hoje, em nome de Jesus. Como é que quebra? Quanto mais ele perseguir, mais eu vou fazer. É assim. Já teve vez de eu terminar de pregar aqui e sair para pegar a Milena para levar para o hospital. Porque eu estava aqui, a mensagem chegou, a dor aumentou. Aí o que é que acontece, Gustavo? Acontece que você faz tanto, você resiste ao diabo e ele foge de você.
Você faz tanto que ele desiste. Ele diz, não, tá bom. É pior. Porque se eu perseguir, aí ele vai pregar mais inspirado ainda. É porque se eu perseguir, aí ele não vai se... Aí não dá certo não, deixa... Esquece esse aí. Eu não sei você, mas quando você valoriza o que Deus valoriza, ainda que o dia mal venha, você continua focado no que Deus valoriza. Oh, Deus valoriza a sua palavra porque ela é imutável. Porque os dias são bons e os dias são maus, mas a palavra é a mesma, imutável. E Paulo faz exatamente a mesma ligação que Moisés faz. Ele diz, olha, valoriza o que Deus valoriza. Remir o tempo. O coração sábio, ele nos ensina a remir o tempo. Ou seja, não perca tempo, querido. Não perca tempo. Remir o tempo porque os dias são maus. Uma terceira coisa que o coração sábio, ele traz para nós, é que ele nos faz correr a carreira certa. E tem como correr a carreira errada, Gustavo? Tem demais. Conheço muita gente assim. O Omar já foi tudo. Cantor, pregador, ator. Vou até parar, porque senão vocês vão identificar. Ele já tentou ser tudo, mas está correndo a carreira errada. O coração sábio, ele vai te ensinar qual que é a carreira que Deus quer que você desenvolva. Hebreus 12. Aleluia. Hebreus capítulo 12, no versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Interessante que ele diz que a gente tem que se livrar dos pesos e do pecado que nos envolve. Ou seja, o pecado, ele é envolvente, querido. Ele é bom. Ele traz determinado prazer. E não é porque... olha só. Quando Paulo está falando aqui para correr uma carreira, se eu e você pararmos para pensar, ele não está se referindo ao autor de Hebreus, né? Não vamos entrar em polêmica. O autor de Hebreus, quando ele diz para correr a carreira que está proposta, se a gente parar para analisarmos, veremos que provavelmente ele não está falando isso para quem é novo na fé. Porque o bebê na fé, ele não consegue correr ainda. Entende? Ele precisa se alimentar, a Bíblia diz que ele começa com leite, e depois ele vai pegando mais alimento com substância. Então, aqui, ele está falando para quem já tem uma vida com Deus e vai correr, e ainda assim ele fala, se livre do pecado. Tem um autor chamado C.S. Lewis, e ele tem um livro chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. O personagem do diabo chama-se Maldonado. E o sobrinho dele, quem ele está ensinando, é Vermelindo. E tem uma hora que ele diz, olha, o que a gente precisa fazer é distrair. E como nós andamos distraídos hoje em dia, queridos? Talvez a distração seja o que mais nos impede de corrermos a carreira proposta. Vou falar um negócio aqui. Uma vez eu fiz um concurso para policial civil. É o meu jeito de policial. E aí, o teste era uma corrida. Acreditem se quiser, além de não ter um preparo físico já suficiente para correr os 2,5 km na época, eu ainda me distraí com quem estava na plateia falando. A pessoa disse, vai, tá terminando. Alguém ficar gritando isso, só que não era para mim, era para o cara que já estava uma volta na frente. E aí eu fui parando antes. Faltou 90 metros. Olha só. O conhecimento eu tinha passado em 7º lugar. Mas não soube correr a carreira, né? É igual a vida do crente. Não adianta muito conhecimento se você não vai correr, querido. Não adianta saber a Bíblia todinha, ser o 7º lugar da escola bíblica dominical, se você vai se distrair quando estiver correndo no seu chamado. E aí o apóstolo Paulo diz, olha, se livrando de todo o peso e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Um coração sábio, ele tem pressa em servir. O coração sábio, ele sabe que os dias são maus. E assim como Moisés e Paulo, ele também tem pressa em servir. João 9, versículo 4 diz, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia.
A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Sabe quem está dizendo isso? Jesus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Ou seja, enquanto temos tempo. Enquanto temos a oportunidade. E o que eu acho interessante nesse versículo é que Jesus não diz assim, seria bom que fizéssemos. Ele não diz, olha, se der tempo faremos. Ele não diz, quando for conveniente para você e para a sua família. Não. Ele diz, é necessário. Existe uma necessidade. Existe uma necessidade em fazermos aquilo que Deus valoriza, para que a nossa biografia não seja letra morta. Existe uma necessidade em Deus. Há um senso de urgência em Deus para que a gente corra a carreira proposta. Há um senso de urgência em Deus para que a gente possa transbordar a palavra que chega aos nossos corações. Quem tem um coração sábio entende que o reino de Deus não pode ser tratado como uma opção entre tantas outras. Quem tem um coração sábio entende que o que é mais valorizável é a palavra. Porque no dia mau, que o apóstolo Paulo fala que vai ter, que a palavra diz que vai ter, no dia mau, pode ter certeza, o que vai existir é o que você tem com a palavra. É a experiência que você tem com Deus. E nada, absolutamente nada, substitui as nossas experiências com Deus. Como é que Deus nos ensina a contar os nossos dias? Não é apenas com data de calendário. Não é sabendo a nossa idade e a data de nascimento. Contar os nossos dias é se aprofundar naquilo que Deus valoriza para a nossa vida. O interessante é que nunca é tarde para Deus. Já percebeu? Eu estava vendo uma entrevista esses dias e o cara era um bilionário e aí o entrevistador pergunta assim, olha, você está com 70 anos, você não deseja parar, não? Não está bom, não, já assim? E ele fala assim, olha, existem estudos que dizem que a idade mais produtiva, aquilo que o ser humano vai fazer de mais relevante em sua vida é dos 60 aos 80. E aí hoje eu meditando, esses dias eu meditando desde sexta para cá nessa palavra, eu pensei, deve ser por isso que Deus às vezes parece não ter pressa com alguns, né? Porque Abraão com 75 ele diz, vai ser pai de multidão. Porque José tinha um currículo sofrido para cumprir o chamado. Na verdade, o que mais se destacaria no currículo de José era de ser ex-presidiário. Imagina se tivesse Instagram hoje, como é que seriam os haters em cima de José. Porque ele sai acusado de assédio. Deus diz, ainda vai ser governador. É porque o nosso tempo, a nossa contagem, perceba, não é a contagem de Deus. Às vezes a gente acha que passou. E Deus diz, nem começou. Às vezes a gente diz, eu acho que acabou. E Deus diz, ainda vai começar. Se eu fiz até aqui, nem se compara ao que ainda está vindo. Se você achou o trailer bom, você não sabe o que vai ser a longa-metragem. Moisés com 80. Deus disse, você vai libertar o meu povo. Paulo, depois que passou uma vida perseguindo a igreja, aí se encontra com o seu Redentor. E marca, inclusive, a nossa história. É porque a contagem de Deus é completamente diferente. Ah, meu querido. Enquanto tiver fôlego, tem chamado. Enquanto tiver fé, tem chamado. Se ainda tiver fogo saindo dentro de você, tem chamado. Enquanto há vida, não há só esperança, não. Há também um chamado. Para enfrentarmos aquilo que temos diante de nós, nós precisamos ter resiliência. Tanto que Paulo diz que a gente deve perseverar. A perseverança é prima da resiliência. Você não consegue perseverar sem resiliência. E você não consegue ter resiliência sem perseverar. Embora as palavras não sejam sinônimas. Poderiam ser, né? A língua portuguesa é tão rica que ela... Mas resiliência é uma coisa, perseverar é outra. Mas o coração sábio, ele te ensina a perseverar e a ser resiliente. Mas acontece que não é na nossa força. Quando está na nossa força, é muito mais pesado, é muito mais difícil. Já viu aquele irmão que ele está sempre na prova, né? E aí, irmão, como é que tá? Não é perseverança, né? É uma luta. Acontece que essa perseverança muitas vezes está na nossa força. Gustavo, e como é que eu persevero da melhor forma? Contando, olhando e perseverando naquilo que Deus valoriza. Porque é muito mais do que a sabedoria humana. Porque a sabedoria humana, ela vai nos apontar para certas dificuldades. A sabedoria divina, ela vai nos apontar para a eternidade. A sabedoria humana, ela nos mostra o problema e talvez uma solução. A sabedoria divina, ela vai nos mostrar quem tem tudo dominado em suas mãos. Então, nós devemos muito mais nos apropriar, tomar posse, nos abraçarmos, perseverarmos e focarmos na sabedoria divina.
E o interessante é que, se nós formos olhar para a palavra de Deus, ela nos ensina a todas as gerações e todas as idades de como alcançarmos um coração sábio. Ela ensina para todas as idades de como nós aprenderemos com o Senhor a contar os nossos dias. Porque para a criança, a Bíblia diz lá em Lucas que Jesus crescia em sabedoria e em graça diante de Deus, em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. E eu acho interessante nesse versículo é que ele fala diante dos homens também. Então nós como pais, nós temos o dever de fazer e desenvolver os nossos filhos diante dos homens também, em relacionamentos horizontais. Porque uma vida com Deus não é uma vida isolada, ela é uma vida diferente, ela é uma vida de transbordo, mas não isolada. Ela não é uma vida doida, ela não é uma vida maluca, não. A vida com Deus é uma vida que alcança pessoas ainda na infância. Então a Bíblia diz que Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus, não apenas diante de Deus, mas também diante dos homens. E se Jesus é o nosso exemplo, vamos querer também que as nossas crianças cresçam diante dos homens. Então os lugares de destaque devem ser das crianças da igreja. Os lugares de destaque devem ser dos nossos filhos. Serão dos filhos que têm a palavra de Deus. Então serão os bons alunos, serão os que se destacam nas artes, se destacam na inteligência. A gente não tem que esperar a idade adulta para que essa pessoa vá servir e frutificar no reino de Deus. Lembrando que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Para os jovens, a Bíblia diz para fazerem as escolhas certas. Lá em Eclesiastes 12, no versículo 1 diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Ou seja, a Bíblia te aconselha a fazer uma escolha, a escolha de lembrar do seu Criador enquanto você é jovem. Ah, querido, como é bom dar os melhores dos nossos dias para o Senhor. Eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender disso. E contar os dias na forma que o Senhor quer que a gente conte, é justamente valorizar o que é eterno. E como que o jovem valoriza o que é eterno? Lembrando do seu Criador nos dias da sua mocidade. Efésios 2:10 diz, e agora é para os adultos: pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Salmo 92:12 diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. A velhice para Deus não é o fim da utilidade, é o tempo do fruto maduro, querido. Há coisas que só quem caminhou muitos anos com o Senhor vai poder transmitir. Experiência. A igreja precisa aprender a honrar mais os seus idosos. Eu lembro de uma vez que um advogado do meu escritório foi fazer uma audiência e ele era um jovem advogado ainda e ele brincou dizendo: é o doutor fulano, acho que ele tem uns 50 anos já de advocacia. E eu lembro que eu falei para ele: cara, nunca subestime aqueles advogados que vão com uma gravata, língua de boi, sabe? Paletó bem maior que ele. Sabe por que a gente não deve subestimar? Porque ele tem, às vezes, de audiência, o que você vai ter de vida. E a experiência no mundo, muitas vezes, ela é deixada de lado. Aí imagina a experiência em Deus. Eu estava vendo um dia desse, na lupazinha do Instagram, uma senhorinha contando de um milagre que aconteceu em Recife. Acho que até compartilhei com a Elisa e com minha mãe. São experiências que nós não temos visto mais. São experiências em Deus que nós jovens temos que aprender com os idosos. E sabe o que é bom de andar na palavra de Deus? O bom de tentar contar os nossos dias como o Senhor conta é que não existe época de inutilidade no reino de Deus. Não existe época de figueira sem fruto. Porque se você está plantado na palavra do Senhor, é impossível não frutificar. A criança, Deus diz: cresça em mim. Ao jovem ele diz: escolha caminhar comigo. Ao adulto, sirva com tudo que eu coloquei às suas mãos. E ao idoso a palavra diz: continue frutificando. É assim que nós aprendemos a contar os nossos dias e alcançarmos em Deus e através da sua palavra um coração sábio para corrermos a carreira que nos está proposta. Amém?